Seja muito bem-vindo. Se você quer mais da vida, se busca a disciplina e a mentalidade para transformar seus sonhos em realidade, este é o seu lugar. Hoje, vamos desvendar os segredos para te levar a um novo patamar de sucesso e realização. Assista até o final, porque o que você vai aprender aqui é o mapa para começar a construir a vida extraordinária que você merece. Sabe o que o mundo da mediocridade esconde de você? A vida cercada por mentes pequenas é o veneno lento, mas mais letal, que existe contra a sua grandeza. É um parasita social que se instala na sua rotina, que se alimenta da sua energia e que corrói os seus sonhos não realizados, miligrama por miligrama, até restar apenas o esqueleto da sua ambição. A verdade é um golpe seco e frio. Se você escolhe rastejar no chão com a mentalidade de pardal, jamais sentirá a força bruta, a soberania de voar nas altitudes extremas da águia. Enquanto a grande massa se afoga em opiniões de terceiros, se consola em desculpas infantis e se entorpece em rotinas que parecem seguras, mas são prisões invisíveis, apenas os predadores implacáveis ousam romper as correntes dessa cela social. É por isso que o sucesso verdadeiro é tão restrito e o topo é um lugar escasso, reservado apenas para quem não tem medo de arriscar. O fator decisivo que separa o comum do incomum. Não é acaso, não é o destino traçado, e não é uma questão de berço. É, em sua essência mais cruel e pura, a sua mentalidade. A águia, o arquiteto do próprio céu, jamais se acovarda diante da fúria da tempestade. Ela ignora os restos do passado. Ela enxerga o conforto como uma forma lenta de morte. Ela domina a arte de transformar a tempestade no seu propulsor pessoal. Pare e olhe para o abismo. Quantas chances de revolução você já permitiu que morressem porque se escondeu atrás da muralha do medo e da incerteza? E quantos anos inteiros da sua vida você ainda está disposto a jogar fora até que a dor da sua estagnação seja um martírio grande o suficiente para te forçar a decidir que você não nasceu para o extraordinário? Este canal não existe para te confortar, e sim para te confrontar a abandonar a estagnação. Este é um choque de alta voltagem, programado para arrancar do sono quem ainda espera que o sucesso e a grandeza sejam entregues de presente. Se você tiver a coragem e a fibra moral para assistir até o último segundo, você descobrirá os 5 códigos cruciais que reescrevem o modo como você se relaciona com o mundo, e principalmente consigo mesmo. Mas você precisa saber, este conhecimento só tem poder de libertação sobre quem está disposto a queimar, até as cinzas, a ponte que leva de volta à vida medíocre. Se você for um deles, inscreva-se agora. O primeiro pilar é a independência radical e o silêncio da solidão escolhida. A águia, em seu instinto mais puro, não desperdiça um único momento com o som insignificante dos pardais e corvos. Ela compreende no seu DNA que quem voa abaixo simplesmente não possui a perspectiva para entender o silêncio e o propósito estratégico das grandes altitudes. Se o seu desejo é alcançar um patamar superior, você precisa ter a coragem de desfazer as amarras e selecionar seus aliados com a precisão de um atirador de elite. Pessoas com uma mente pequena não apenas vão rir, elas vão ativamente sabotar seus planos, zombar da sua ambição e, pior, tentarão arrastá-lo de volta para a zona da mediocridade que lhes é familiar. Observe-os. Eles têm uma energia destrutiva infinita para criticar, fofocar e apontar falhas, mas são absolutamente estéreis e incapazes de construir algo de valor na própria vida. O predador, a águia, prefere o exílio estratégico. A solidão, quando ativamente imposta ou buscada, não é punição. É um laboratório de alta performance para a sua mente. Períodos de isolamento redefiniram o mundo de Isaac Newton, e grandes visionários modernos como Nikola Tesla, que buscava a solidão para criar, encontraram a clareza inegociável. Você deve aprender a silenciar o bombardeio tóxico do mundo para, finalmente, conseguir ouvir a voz de comando que reside na sua alma. É nesse silêncio absoluto que a clareza, o fogo do propósito e as ideias que a multidão não consegue ver nascem e ganham força. O excesso de conexões negativas é a doença do século. Não se trata de odiar o mundo,
mas de instalar um filtro social rigoroso, quase tirânico. Se você vai permitir alguém ao seu lado, que essa pessoa também esteja determinada a alcançar a altitude máxima, que não se sinta ameaçada pelo seu crescimento e que compartilhe de uma visão de mundo que apavora os medíocres. Seu círculo deve ser uma academia de gigantes, onde o sucesso do outro é um estímulo implacável para o seu próprio. A pergunta de milhões de dólares: quantas centenas de amigos virtuais você tem, mas quantos deles realmente somam na sua vida quando a batalha é real? A pergunta crucial que você deve fazer a si mesmo diariamente é: essa mente ao meu lado me inspira, me eleva o espírito ou me drena a força vital? Se a resposta for negativa, a decisão deve ser imediata. Águia não pode carregar peso morto. Você deve ser implacável com o seu tempo e sua energia. Não troque conexões profundas por relações superficiais. O valor não está na quantidade de pessoas, mas na qualidade impulsionadora das poucas mentes escolhidas. O segundo pilar é a visão e o foco absoluto. A solidão, por si só, é apenas a metade da equação. É preciso ter uma visão que corta o tempo. Não basta voar alto. Você precisa enxergar o seu destino antes que ele exista. A águia, como predador mestre, é capaz de localizar sua presa a quilômetros de distância. Uma visão até 8 vezes superior à humana. Pense na disciplina brutal que isso exige. Ignorar absolutamente todo o ruído em volta e manter o olhar fixo, concentrado, no seu único objetivo. Essa é a metáfora do sucesso inegociável. A diferença crucial entre o campeão e o desistente não é a força, mas a capacidade de manter o olhar inabalável no alvo, custe o que custar. A necessidade de definir o indefinível. Ter visão clara é mais do que foco. É ter definição tática. Não use uma linguagem indireta. Por exemplo, eu quero ser livre financeiramente. Emita um decreto com prazo dizendo: eu terei um fluxo de renda passiva de X mil reais até o final do ano tal através do investimento em tais aplicações. Seja claro, a clareza transforma um desejo estéril e abstrato em uma meta concreta, palpável e obrigatória. O foco como escudo. A clareza sem foco é uma miragem. O foco é a sua armadura psíquica, o que te mantém em movimento mesmo nos dias em que a dor da disciplina é maior que o remorso. Pense em figuras como Elon Musk, cuja visão de colonizar Marte parece absurda para a maioria, mas é exatamente essa clareza que o mantém trabalhando por anos a fio, indiferente à crítica e aos ruídos do mercado. O foco exige sacrifício. Manter a atenção em um único ponto significa, por definição, dizer um não alto e constante a uma montanha de distrações e oportunidades secundárias. É a lei da lente. Só o que é focalizado será nítido. Por isso, a águia não se dispersa. Ela mira um alvo por vez e o aniquila antes de mirar no próximo. A doença moderna da multitarefa é o caminho mais rápido para a mediocridade em todas as áreas. O treino da mente implacável. Treinar o foco deve começar no pequeno e no desconfortável. Estabeleça uma rotina diária para reservar 30 minutos para o estudo aprofundado, sem que o seu celular esteja sequer na mesma sala. Pratique a meditação focada, a arte de forçar a sua mente a não duvidar. Este treino mental em pequenas tarefas cria a coluna vertebral de aço necessária para as grandes conquistas. Ter visão clara é a bússola. O foco é o motor. O terceiro pilar é a libertação total do passado. E aqui está a regra mais brutal do código predador. Águia não se alimenta de carniça. Você não tem permissão para viver mental e emocionalmente do que já morreu. A águia nunca come o que está morto. Essa é a mensagem direta. Quem se nutre de lembranças antigas, seja a nostalgia de um sucesso grandioso que ficou para trás, seja a paralisia de uma derrota que se tornou uma identidade, perde a força vital do agora. É tentar pilotar o carro da sua vida olhando apenas para o retrovisor. A única estrada que te interessa está à sua frente, e não no que ficou para trás. O passado como âncora tóxica. Viver preso ao que passou cria uma âncora tóxica que te impede de levantar voo. É a voz que repete: se não fosse aquele erro, hoje eu seria alguém.
Esse discurso é um agente de paralisia. O passado já foi escrito e não pode ser editado. Seu único poder de ação e de mudança está concentrado no presente. O passado deve servir apenas como uma biblioteca de lições, jamais como uma moradia. Quem se prende aos erros ou decepções não se permite a revolução do renascimento. Pense em Thomas Edison. Ele não falhou milhares de vezes. Ele descobriu milhares de maneiras de não fazer a lâmpada. Se tivesse ficado atado aos erros, jamais teria iluminado o mundo. O passado deve ser respeitado, mas jamais tido como um ídolo. O mito da renovação da águia. A metáfora mais poderosa, embora por vezes exagerada, é a da renovação da águia. A lenda diz que aos 40 anos, com o bico e as garras gastos, ela tem a opção de morrer ou enfrentar uma dolorosa e solitária renovação. Bater o bico na rocha até arrancá-lo, esperar o novo bico nascer e, com ele, arrancar as garras e as penas velhas. Um processo de 5 meses de dor voluntária e isolamento para ganhar mais 30 anos de vida. A lição é clara: o renascimento exige a destruição consciente e dolorosa do que te enfraquece. Exercício de ruptura final. Escreva em uma folha 3 episódios do passado que ainda drenam sua energia. Ao lado de cada um, escreva com honestidade: qual foi a lição de poder que essa situação me ensinou e como ela me torna mais forte hoje? Em seguida, queime ou rasgue o papel. Este ritual de passagem simbólico diz à sua mente: o ciclo está encerrado, o peso foi largado e o aprendizado se tornou sua nova força. O quarto pilar é a resiliência ativa e a coragem diante do caos. É justamente no agora que a vida lhe enviará as inevitáveis tempestades. Enquanto a massa se esconde e se acovarda, a águia, com maestria, abre as asas e usa os ventos mais violentos para subir ainda mais alto. Ela não foge, ela utiliza a força contrária. Essa imagem é o código da resiliência. Não fuja dos problemas, use-os como propulsor. A tempestade é uma certeza biológica, financeira e social. O que muda é unicamente a sua postura. É ameaça para os fracos. É alavanca para quem está faminto por crescimento. O caos é o que revela quem está verdadeiramente preparado. É fácil parecer forte quando o sol da sorte brilha, mas é no turbilhão, na adversidade extrema, que a sua força de caráter se manifesta. Pense em Stephen Hawking, uma mente aprisionada por uma doença, mas que fez do limite físico o seu único foco para a expansão mental. Quem aprende a amar a tempestade, entende que por trás de cada desafio existe um tesouro brutalmente disfarçado. O peso que fere o músculo na academia é o mesmo que o fortalece. A diferença está em mudar o olhar. Em vez de lamentar a perda, enxergar o ganho de aprendizado. Sua reação não pode ser: por que isso aconteceu comigo? Mas sim: o que essa situação me força a aprender e como ela me faz subir mais alto. Essa mentalidade transforma o problema de fim para meio. A águia não perde tempo pedindo que o céu volte a ficar azul. Ela aproveita o vento, exatamente como ele vem, com a inteligência fria de um predador. A filosofia do antifrágil. O conceito de antifrágil, aquilo que não apenas resiste ao choque, mas se torna melhor com ele, é o código secreto da águia. A maioria é frágil. O sucesso exige que você se torne antifrágil. O revés financeiro não te quebra. Ele te ensina a gerenciar melhor o risco. A traição não te destrói. Ela te ensina a ser um melhor observador de caráter. O que não te mata te torna o predador. O quinto e último pilar é a fuga da prisão do conforto e o desenvolvimento da coragem ativa. Para que a águia use todo esse poder acumulado, ela precisa de uma última ruptura, a mais dolorosa. A coragem de abandonar os confortos que a aprisionam. A águia-mãe, em um ato de amor brutal, retira o conforto do ninho para forçar seus filhotes a usarem as próprias asas. Se não o fizer, a prisão da rotina macia será a sua condenação. A lei é a mesma para você. Quanto mais você se agarra ao conforto, mais difícil será o seu confronto com a realidade crua e o mundo real. A prisão sedutora. A zona de conforto é preferível, mas é a sua prisão mais sedutora. Nada de grandioso nasce na estabilidade.
Tudo nasce no salto de fé, no risco calculado e na decisão de se lançar no desconhecido. É nesse ponto de ruptura que o ser humano descobre quem ele realmente é, sem as moletas da rotina e da opinião alheia. Pense em Maria da Penha, uma farmacêutica que se tornou um símbolo da luta contra a violência doméstica. Ela sobreviveu a 2 tentativas de assassinato cometidas pelo seu ex-marido em 1983, que a deixaram paraplégica. Sua dor foi um catalisador para uma mudança social que salvou inúmeras vidas. Ela teve a coragem de sair do ambiente de vítima e se tornou uma guerreira. O treino da mente implacável. Para romper essa prisão, escolha um hábito pequeno, mas dolorosamente desconfortável e o pratique diariamente. Pode ser acordar mais cedo e se dedicar ao projeto mais difícil ou enfrentar o medo de falar em público. O objetivo não é o resultado, mas treinar sua mente a lidar com a dor e a incerteza sem ceder à paralisia. A mente viciada em conforto cria a ilusão de segurança. Mas essa segurança é uma farsa. Apenas quem se expõe voluntariamente ao desconforto forja uma resiliência inquebrável. O desconforto imediato no sacrifício gera poder de longo prazo na liberdade. Você não está proibido de parar. Você está terminantemente proibido de estagnar. O código final da águia não é uma lista de tarefas. É uma filosofia de guerra para a sua mente. Ele te dá a independência para escolher seus aliados, o foco para ver o futuro, a coragem para renunciar ao passado, a resiliência para usar o caos e a força para queimar o ninho do conforto. Essa é a armadura completa que transforma a pessoa comum no predador que ela nasceu para ser. A águia voa sozinha para nos lembrar. Quem é independente nunca está realmente só. Ele carrega dentro de si a força para dominar o próprio destino. A decisão final é sua e ela é irreversível. Você vai continuar ciscando no chão, aceitando as migalhas da mediocridade? Ou vai queimar o ninho, se lançar no código da águia e dominar o céu que te pertence? Haja agora. Se você aceita esta filosofia brutal, comente abaixo: "Eu sou águia", e compartilhe este código com mais um predador que você conhece. Seu voo começa agora. Se esse vídeo foi bom para você, se você cresceu com ele, deixe seu gostei e deixe também um comentário. E se você tem um grupo de família no WhatsApp, compartilhe essa reflexão e esse poderoso conteúdo lá. Ele pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir neste exato momento. Para continuar recebendo motivação e inspiração diária, inscreva-se no canal e ative as notificações. Venha junto conosco nessa jornada de crescimento contínuo. Não deixe de conferir a descrição do vídeo. Separei livros poderosos que vão transformar completamente a sua mentalidade e sua vida. Ao adquirir por nosso link, além de ter uma mente completamente transformada, você apoia nosso trabalho e ajuda o canal a crescer e a continuar motivando e transformando mentes. Confira também outros vídeos aqui do canal e siga crescendo mentalmente conosco. Que sua mentalidade te impulsione para alcançar seus ideais. Até o próximo vídeo.